O que é Final Fantasy? Quais jogos foram lançados até o momento? Por onde começar? Se você quer conhecer essa franquia, que é uma das mais populares e bem-sucedidas de todos os tempos, com certeza está tendo essas dúvidas. Não se preocupe, pois seus problemas acabam agora. Produzimos um guia no capricho que vai te explicar tudo sobre FF, desde a lista completa de games até a história de cada um deles. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças como muita gente pensa. Vem conosco nesta aventura. O que é Final Fantasy? Final Fantasy FF é uma franquia de jogos eletrônicos criada por Hironobu Sakaguchi e desenvolvida pela empresa japonesa Square Enix, antiga Square. Os títulos da série principal possuem temáticas fantasiosas e se enquadram no gênero RPG, ou seja, role-playing game, no qual controlamos um ou mais personagens. Normalmente, os protagonistas são heróis e lutam contra forças do mal. Tudo começou com Final Fantasy 1987. De lá pra cá, outras 14 produções foram lançadas, totalizando 15. Isso significa que a saga tem mais de 35 anos de história. Cada jogo apresenta uma narrativa independente, com heróis, vilões e enredos únicos. A gameplay geralmente envolve explorar cenários, interagir com NPCs, lutar contra inimigos, adquirir novas habilidades, melhorar itens e progredir na história. Por que Final Fantasy se chama assim? Segundo Sakaguchi, a Square queria um nome em inglês que pudesse ser abreviado para FF, pois a pronúncia em japonês soaria bem e cairia na boca do povo. A ideia inicial era que a franquia se chamasse Fighting Fantasy, mas o nome já havia sido registrado por uma empresa de livros de RPG. Final Fantasy, então, foi a alternativa encontrada para dar vida à série. E não é que deu certo. É claro que os jogos não fizeram sucesso apenas por causa disso, mas o nome realmente caiu como uma luva. Existem outras produções inspiradas em FF, mas que são consideradas spin-offs, coletâneas ou derivadas. Por esse motivo, não entram na lista original. São os casos de Fabula Nova, Mystic Quest, Chocobo, Crystal Chronicles, Dissidia e os títulos lançados para dispositivos móveis. Alguns jogos, inclusive, saíram do universo RPG para explorar outros gêneros, como luta, ritmo, corrida e tiro em terceira pessoa. Final Fantasy I. Final Fantasy começa na cidade de Cornélia. Nós assumimos o controle de 4 personagens chamados Guerreiros da Luz. Inicialmente, eles são enviados para resgatar a princesa Sarah, que foi raptada. Durante a aventura, no entanto, descobrimos a existência de um mal ainda maior, que atende pelo nome de Chaos. A jornada, então, consiste em viajar pelo mundo, explorar masmorras e derrotar inimigos até chegarmos ao boss final. O game introduziu alguns elementos que mais tarde viriam a se tornar marcas registradas da série, como batalhas baseadas em turnos, dungeons, uso de habilidades e interação com personagens não jogáveis, os famosos NPCs. Final Fantasy II. Final Fantasy II se passa em um reino fictício chamado Palamessia e tem como protagonistas 4 jovens, Firion, Maria, Guy e Leon. Seus pais eram rebeldes e morreram em batalha contra os soldados do Imperador. O governante, inclusive, é o grande antagonista da história. Ele invocou um exército de criaturas malignas e foi em busca de dominação mundial. A missão dos heróis, portanto, é acabar com os planos do vilão e vingar suas famílias. Em termos de jogabilidade, o tradicional sistema de níveis deu lugar a uma progressão baseada nas habilidades dos personagens, que evoluem conforme são utilizadas em combate. Exemplo, se um herói usa frequentemente magia de fogo, suas habilidades de fogo ficam cada vez mais fortes com o tempo. Final Fantasy III. Em Final Fantasy III, os protagonistas Lunete, Ark, Refia e Ingus acordam no meio de um terremoto. Em meio ao caos, os jovens encontram uma caverna e lá se depararam com a profecia que mudaria suas vidas, restaurar a ordem do mundo. Para isso, os Guerreiros da Luz precisam encontrar cristais que foram selados por uma entidade maléfica chamada Cloud of Darkness.
Coletando as relíquias, eles terão poder o suficiente para baterem de frente com o vilão. Nos jogos anteriores, tínhamos que escolher a classe de cada personagem no início do game e usá-las até o final. Já em FF Terceira, podemos trocar de profissão a qualquer momento. São diversos tipos que nos permitem traçar estratégias únicas para cada batalha. Final Fantasy IV. Final Fantasy IV conta a história do cavaleiro Cecil Harvey. Após questionar as ações de seu rei, que estava assassinando várias pessoas inocentes para atingir seus objetivos, o guerreiro é exilado. Deste modo, ele parte atrás de respostas. Durante a jornada, o herói conhece personagens que se tornam seus aliados nas batalhas. As classes desses amigos não podem ser escolhidas, ou seja, já surgem predefinidas. É a primeira vez que FF oferece aos players uma narrativa profunda e envolvente, cheia de reviravoltas, surpresas e enigmas. O leque de magias e habilidades também foi aumentado. Final Fantasy V. Final Fantasy V é protagonizado por Bart Clauser, um jovem andarilho que, ao investigar um meteorito que caiu perto de sua casa, conhece a princesa Lena e o pirata Faris. Juntos, os heróis embarcam em uma jornada para impedir que o malvado mago Esdeate utilize os 4 cristais que equilibram as forças elementais do mundo para destruir tudo. O jogo ficou marcado pela livre customização de personagens, mecânica que surgiu pela primeira vez em FF3. Deste modo, podemos trocar de classe sempre que quisermos. O game é mais leve e cômico que seus antecessores, mas ainda assim explora temáticas sentimentais, como a força da amizade e a importância de se sacrificar por um bem maior. Final Fantasy VI. Final Fantasy VI é ambientado em um mundo onde tecnologia e magia coexistem. O fio condutor da história é orquestrado por Terra Branford, uma jovem com poderes mágicos que é usada como arma pelo Império. Cansada dos males causados pelo Imperador Gestalgastra e seu general Kefka Palazzo, a heroína junta forças com outros guerreiros para combater os vilões. Ao todo, são 14 personagens jogáveis, quantidade até então inédita na franquia. Além de podermos alternar entre aliados, também somos capazes de invocar Spers, criaturas mágicas que aumentam nosso poder de fogo em combates. Final Fantasy VII. Conhecido como o FF mais vendido de todos os tempos, Final Fantasy VII é uma obra-prima, muito em função de sua narrativa complexa e personagens marcantes. Na história, controlamos o mercenário Cloud Strife, que se une a uma organização rebelde chamada Avalanche. Durante uma missão, o grupo descobre que a empresa Shinra Electric Power Company está usando a energia vital do planeta para alimentar seus negócios. Os protagonistas ainda precisam lidar com Sephiroth, um ex-soldado com poderes sobrenaturais cujo objetivo é destruir o mundo. Final Fantasy VIII. Em Final Fantasy VIII, nosso protagonista se chama Squall Leonhart, um estudante da Academia Balamb Garden. Ele é recrutado para se juntar ao grupo mercenário Cid. O jogo se desenrola em um mundo onde a magia é uma tecnologia conhecida como Junction, que permite que os personagens utilizem feitiços e habilidades especiais. A história se torna mais complexa quando Leonhart se apaixona por Rinoa Artile, uma guerreira da companhia. A dupla também descobre que está lutando contra uma força misteriosa que atende pelo nome de Feiticeira. Final Fantasy IX. A história de Final Fantasy IX é conduzida por Zidane Tribal, um ladrão que é contratado para sequestrar a princesa de Alexandria. Para isso, ele e seus colegas fingem ser uma companhia de teatro que se apresentará no castelo. Zidane pensava que estava fazendo apenas mais um serviço comum, mas quando se depara com a princesa, descobre que seu pai, o imperador de Alexandria, está reunindo um exército para esmagar cruelmente outras civilizações. Ele, então, decide ajudá-la. O sistema de batalha de FF9 é mais dinâmico quando comparado aos jogos anteriores. Além disso, foi adicionada uma mecânica chamada Air Trance, que permite que os personagens entrem em um estado de frenesi e desbloqueiem habilidades especiais. Final Fantasy X. Os acontecimentos de Final Fantasy X começam no mundo de Spira.
Os habitantes da região são frequentemente ameaçados por um monstro movido por ódio. É em meio a este contexto que Tidus, até então um atleta esportivo, entra na trama. Ele conhece uma maga chamada Yuna e resolve ajudá-la a combater O que o nosso herói não sabe é que várias reviravoltas e segredos estarão o aguardando nesta jornada. O jogo apresenta combate baseado em turnos, com o player controlando uma equipe de personagens que podem usar habilidades especiais e invocar criaturas poderosas para ajudá-los em batalhas contra inimigos. Final Fantasy XI. Final Fantasy XI se passa no mundo de Vana'diel. O enredo, como é de costume, envolve uma luta entre luz e escuridão. O jogador pode escolher entre várias raças e classes de personagens para, em seguida, embarcar em missões. O jogo inovou ao ser o primeiro MMORPG da franquia, ou seja, um RPG online que reúne vários players dentro de um mesmo servidor. Deste modo, não existe uma campanha a ser zerada. No lugar, temos quests, objetivos e tarefas que são atualizadas periodicamente. A meta é acumular experiência para subir o nível do seu personagem. Assim, é possível obter itens, armas e habilidades cada vez mais fortes. Final Fantasy XII. A história de Final Fantasy XII acontece no mundo de Ivalice, onde as nações estão em conflito. Os dois personagens principais são Vaan, um jovem órfão que sonha em se tornar um pirata, e Ashe, uma princesa em busca de vingança contra o Império de Archadia. O jogo apresenta um sistema de combate em tempo real. Nele, o player pode controlar diretamente um guerreiro enquanto os outros membros do grupo são conduzidos pela inteligência artificial. Esse mecanismo deixa as batalhas mais dinâmicas e personalizáveis. FF12 também é conhecido por sua grande quantidade de conteúdo opcional, incluindo side quests, dungeons secretas e bosses não pertencentes ao arco principal, que adicionam boas horas extras de jogo. Final Fantasy XIII. Em Final Fantasy XIII, Lightning é a heroína que lutará contra as forças do mal. Ela busca vingança contra o governo opressivo de Cocoon, liderado por entidades divinas chamadas Falsie, que concedem poderes mágicos aos humanos em troca de lealdade. A personagem também possui outra motivação, salvar sua irmã, já que ela foi transformada em serva pelos seres místicos. Lightning, portanto, juntará forças com aliados para concluir seus objetivos. As lutas são baseadas em turnos, isto é, precisamos selecionar as ações que nossos guerreiros executarão sempre no início das rodadas. Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV é o segundo MMORPG da franquia. Isso significa que o game é online e podemos jogar com várias outras pessoas ao mesmo tempo. O game se passa no mundo de Eorzea. Nele, criamos um personagem, escolhemos a raça, definimos uma classe e exploramos o vasto mundo aberto. Há uma infinidade de coisas a serem feitas, como completar missões, enfrentar criaturas e customizar o char. FF14 também inclui um sistema de crafting. Com ele, jogadores podem criar seus próprios itens e equipamentos, deixando-os cada vez mais poderosos. Final Fantasy XV. Final Fantasy XV nos apresenta a jornada de Noctis Lucis Caelum, o príncipe herdeiro do reino de Lucis. A missão do jovem monarca é recuperar tanto a coroa quanto sua cidade natal, Insomnia, que foi invadida pelo Império Niflheim. Para isso, o protagonista contará com a ajuda de 3 amigos próximos, Ignis, Prompto e Gladiolus. Eles nos ajudarão a derrotar adversários comuns e bosses. As batalhas se dão em tempo real, com um sistema de combate fluido. Ele permite que os jogadores alternem entre diferentes armas e magias durante as lutas. Qual é o melhor Final Fantasy? De acordo com o Metacritic, site que agrega críticas realizadas por profissionais especializados em games, Final Fantasy IX é o melhor título da saga. A produção recebeu 94 pontos em 100 possíveis, isto é, uma nota altíssima. E você, já jogou Final Fantasy, tem vontade de jogar? Deixe um comentário da sua experiência com o jogo e
Muito obrigado por ter assistido até este momento. Nós somos o Mapa dos Games, onde iremos trazer vídeos interessantes parecidos com este aqui. Iremos agora deixar um vídeo nesta tela final para você conseguir assistir um vídeo parecido com este. Obrigado e até o próximo vídeo.